Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre reações inorgânicas. Então, vamos aprender um pouquinho sobre os tipos, como que a gente classifica, alguns exemplos de cada uma, tá? Então, vamos lá. Ó, então, o primeiro tipo de reação inorgânica que a gente tem é a reação de síntese ou adição, tá? Então, a ideia é exatamente essa: você juntar duas ou mais moléculas que podem ser diferentes ou iguais, tá? E formar um produto só. Lembrando, né, que a gente chama de reagente quem está antes da seta. No caso aqui, eu tenho dois reagentes genéricos, né, A e B, formando um produto só. Depois da seta, a gente chama de produto, que no caso só tem um, certo? Então, por que adição, né? Você está juntando duas para formar uma só, né? Está juntando duas em uma só, certo? Então, olha. Bom, então alguns exemplos. Óxido de cálcio reagindo com CO2 para formar o carbonato de cálcio. Aqui eu tenho dois reagentes, está formando um produto só, né? Se você reparar bem, olha, é a união. Aqui eu tenho carbono e aqui eu tenho três oxigênios, né? Você está juntando essas duas moléculas numa só. Aqui é um exemplo clássico da química, né? O gás hidrogênio reagindo com oxigênio formando água. Repara que eu tenho uma diferença de quantidades aqui, olha, principalmente no oxigênio, que eu tenho dois átomos de oxigênio aqui, e aqui no produto eu tenho um só, tá? Então isso não pode acontecer. Para acertar isso, a gente faz o balanceamento, né? Eu coloco o númerozinho aqui na frente, que é o 2, ele multiplica todo mundo aqui nessa molécula. Então agora eu tenho quatro hidrogênios e eu tenho dois oxigênios, né? E aí, como eu tenho quatro hidrogênios aqui, aqui eu só tenho dois, eu vou precisar botar um doisinho aqui para acertar o número de hidrogênios e ficar com quatro, tá? Então a gente chama isso de balanceamento de reações. A gente vai ver isso mais aprofundadamente, né? Todo o método para você conseguir balancear reações numa outra aula, aula de balanceamento de reações, tá? E então aqui, olha, parece que eu tenho um reagente só, né? E formando um produto só. Mas se você reparar bem, olha, eu tenho dois nitrogênios aqui e quatro oxigênios, né? E aqui eu tenho um nitrogênio só e dois oxigênios. Então precisaria botar um doisinho aqui para balancear isso. Então eu tenho duas moléculas dessas, são duas moléculas iguais, formando um produto só. Também é uma reação de adição, né? Ou síntese. Ok? E a reação de análise ou decomposição, né, seria o inverso da reação de adição. Aqui, no caso, eu tenho um reagente que forma dois ou mais produtos iguais ou diferentes, tá? Então, olha, eu tenho alguns exemplos clássicos aí. A pirólise, no caso, seria você decompor o carbonato de cálcio, nesse exemplo aqui, né? Esse delta aqui embaixo da seta significa aquecimento, tá? Então você aquece isso e decompõe em óxido de cálcio e CO2, né? Reação inversa daquela primeira síntese que eu mostrei lá agora há pouco, tá? Aqui eu tenho o clorato de potássio, que também sofrendo aquecimento, está formando cloreto de potássio e oxigênio. Repare que eu tenho aqui, olha, um problema aqui, né, de átomos de oxigênio. Aqui tem três, aqui tem dois só. Então a gente vai precisar fazer o balanceamento, tá? Para acertar essas quantidades, tá? A gente vai ver esse método numa outra aula. Ok. Então, um reagente e dois ou mais produtos, né? Que no caso, essa reação tem cinco moléculas, né? 2 de KCl e 3 de O2. A fotólise seria uma reação onde você precisa da presença de luz, né? Uma reação muito conhecida é a fotossíntese, né? Mas aqui a fotossíntese, no caso, não é uma decomposição. Aqui a gente está vendo, então, a água oxigenada, né? O famoso peróxido de hidrogênio. Sob a ação de luz, ele libera aqui gás oxigênio, né? E forma água, tá? Fazendo o balanceamento também para acertar as quantidades, tá? Um reagente e dois ou mais produtos, certo? A eletrólise seria, no caso, né, a reação pela ação de corrente elétrica. Então, aqui eu passo uma corrente elétrica, né, uma amperagem, e aí, no caso aqui, olha, eu tenho um reagente e dois produtos, certo? Mesma coisa que o NaCl, né, passando uma corrente elétrica, formando sódio e cloro gasoso. Bom, muito bem. O outro tipo, então, deslocamento ou simples troca, onde uma substância simples desloca uma parte de uma composta.
gerando uma nova substância simples e uma nova composta. Lembrando, substância simples ela é formada por apenas um tipo de átomo e uma composta é formada por dois ou mais tipos de átomos. Então, pode acontecer desse átomo aqui tomar o lugar aqui desse B, que seria o cátion da molécula, né? Repare, então, esse A toma o lugar desse B, ou esse A pode tomar o lugar do ânion da molécula, tá? Então, a gente vai ver esses dois tipos de reação que acontecem aí. Então, olha, o primeiro caso aqui é o deslocamento de um metal, onde você tem a substância A deslocando o cátion da molécula. Então, vamos ver, ó. Para isso acontecer, a substância A tem que ser mais reativa que a substância B. Então, não adianta nada eu colocar aqui uma substância qualquer que não é mais reativa do que a outra, que no caso seria o cátion, né, o B. Se ele não for mais reativo, essa reação não acontece, tá? Então, para saber se isso acontece ou não, a gente tem uma fila de reatividade dos metais e vai ter também uma para os ametais, tá? Então, repara aqui, olha, eu tenho aqui metais da família 1A, metais da família 2A, eu tenho aqui metais comuns, tá? E depois eu tenho aqui os famosos metais nobres, como cobre, mercúrio, prata, platina, ouro, tá? Então, esses metais aqui, olha, os metais nobres são menos reativos, tá? Lembra que metal nobre é porque eles têm pouca reatividade, ok? Tem uma certa relação com o valor monetário também, mas na química, no caso, essa, essa nobreza é em função da menor reatividade, tá? Então, repare que o ouro, né, é o metal menos reativo, tá? Enquanto metais aqui da família 1A, 2A, são bastante reativos, né? Bom, então vamos ver um exemplo. Olha, aqui no caso, a gente vai tentar fazer com que essa substância simples, que é o metal cálcio, tente deslocar a prata que está aqui nesta substância composta, que é o nitrato de prata. Para isto acontecer, né, o cálcio tem que ser mais reativo do que a prata. Se o cálcio não for mais reativo do que a prata, essa reação não acontece. Bom, então vamos dar uma conferida, né, na fila de reatividade. Eu localizei aqui o cálcio e a prata, né? Então a gente percebe que o cálcio ele é mais reativo do que a prata. A prata é um metal nobre, está em muitas joias, né? E o cálcio é um metal da família 2A, então ele é bastante reativo. Então a condição de ocorrência é verdadeira, né? O cálcio é mais reativo do que a prata. Então ele vai conseguir deslocar a prata. Então ele toma o lugar da prata aqui, né? A prata vira uma substância simples e o cálcio se une com esse nitrato aqui para formar o nitrato de cálcio, tá? Repara que mudou um pouquinho a fórmula do nitrato de cálcio, né? Porque a prata tem carga mais um e o nitrato tem carga menos um. Mais um com menos um estava zerando, né? Como o cálcio da família 2A tem carga mais 2, né? Então vou precisar de dois nitratos aqui, olha, para poder zerar essa carga do cálcio, né? E aí depois a gente vai fazer o balanceamento, botar um 2 aqui, botar um 2 aqui, para poder acertar essas quantidades, tá? Não estou muito preocupado com esse balanceamento agora, porque a gente vai ter uma aula de balanceamento, né? Ok. Então, outro caso de reação de simples troca, de deslocamento, é o deslocamento do A-metal. Então, nesse caso aqui, a substância simples A vai tentar deslocar agora o ânion da substância composta, que seria um A-metal, certo? Então, isso acontece se a substância A for mais reativa do que o C, certo? O átomo C que está aqui nessa substância composta. Então, vamos dar uma conferida, olha, na fila de reatividade dos ametais, né? Eu tenho aqui o flúor, que é o elemento mais reativo, né? O mais eletronegativo da tabela periódica, né? E aí depois o oxigênio, que é também um dos mais reativos, um dos mais eletronegativos da tabela. E essa fila vai diminuindo, né? O menos reativo aqui no caso seria o fósforo, tá? Obviamente existem outros ametais nessa fila, eu botei alguns elementos aqui que são principais, tá? Então, olha, vamos dar uma conferida aqui em um exemplo. Eu tenho aqui o átomo, a molécula de flúor, né? Que vai tentar deslocar aqui o átomo de cloro do NaCl. Então, essa reação acontece se o flúor for mais reativo do que o cloro, tá? O flúor é mais reativo do que o cloro? Realmente, né? O flúor, ele é mais reativo do que o cloro.
Então, essa reação vai acontecer? Sim, ela vai acontecer porque o flúor é mais reativo do que o cloro. Então, ele vai deslocar, né, o átomo de cloro e vai tomar o lugar dele nesta molécula, tá? Lembrando que a substância simples do cloro é o Cl2, né, o gás cloro, tá? E aí, no caso, eu vou formar aqui o fluoreto de sódio, tá? E esse doisinho aqui tá acertando as quantidades, né, o balanceamento, ok? Bom, e o último caso é a reação de dupla troca, né? Onde duas substâncias compostas trocam partes entre si. Então, eu tenho aqui, olha, substância composta, AB, outra substância composta, CD, genérico, né? E aí, no caso, repara, olha, você pode entender que o B tomou o lugar do D, né? Eu troco o ânion com ânion, ou o A tomou o lugar do C, eu troco cátion com cátion, certo? Você pode olhar dessas duas formas. Bom, então vamos ver um exemplo aqui de reação de dupla troca. Então, nesse caso aqui, olha, o sódio vai trocar de lugar com a prata, tá? Então, eles vão trocar de lugar. Nesse caso aqui, vamos formar o nitrato de sódio e o cloreto de prata, tá? Um outro exemplo, carbonato de cálcio reagindo aqui com o ácido nítrico, né? Nesse caso aqui, vamos entender que o cálcio está trocando de lugar com o hidrogênio, tá? E aí eu estou formando aqui o nitrato de cálcio e o ácido carbônico, ok? Bom, então cálcio trocando de lugar com hidrogênio, beleza. Então, gente, essas reações ocorrem, então existe a condição, né? Para essas reações de dupla troca ocorrerem, eu tenho que ter a formação de um produto insolúvel, um precipitado, né? Uma substância sólida que não dissolve, tá? Ou a formação de um produto volátil ou instável, ou seja, um gás, tá? Ou a formação de um produto mais fraco, por exemplo, um ácido mais fraco, ou uma base mais fraca, tá? Então, olha, nas reações que a gente viu de exemplo aqui, olha, o NaCl trocando de lugar com a prata, né, o sódio do NaCl trocando de lugar com a prata do nitrato de prata, essa reação ocorre por quê? Porque eu tenho a formação aqui, olha, do cloreto de prata, que é um sal insolúvel, tá? Então, repara aqui, olha, aquoso significa que está dissolvido na água, né? Então, o nitrato de sódio é um produto solúvel e o cloreto de prata é um sal insolúvel na água. Então, essa reação ocorre porque eu tenho a formação de um precipitado, um produto insolúvel, certo? Bom, e o próximo exemplo que a gente viu, né, a gente tem a formação de um produto volátil, um instável, tá? Produto volátil é um produto gasoso, certo? Então, olha, eu listei aqui três produtos que são muito comuns nessas reações, tá? Que é o ácido carbônico, que se decompõe em água e CO2, né? Tá aqui o produto gasoso. O ácido sulfuroso, que se decompõe em água e SO2, né? Que é o óxido de enxofre, que também é um produto gasoso, tá? E o hidróxido de amônio, que se decompõe facilmente em amônia e água, ok? Bom, então no exemplo que a gente viu, né, a reação ocorre porque eu tenho a formação desse ácido carbônico aqui, olha, que é um produto volátil porque ele se decompõe em água e CO2. Então essa reação ocorre, ok? Então foi isso por hoje, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Se precisar dar uma reassistida, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tenta responder, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.